Olá, profissional de recursos humanos, olá, profissional de gestão de pessoas, tudo bem? Você sabe e tem o conhecimento da aplicação, do domínio dos processos de gestão de pessoas? Esses processos de gestão de pessoas, eles são muito importantes dentro do processo de construção e desenvolvimento das atividades propostas dentro de uma organização. Por trabalharmos diretamente com pessoas, essas pessoas elas devem ter os seus processos, ela deve ter a sua rotina muito bem estabelecida. E quem faz isso é o gestor de pessoas, é recursos humanos, é o gestor que realmente vai desenvolver e modelar essas atividades. O primeiro ponto, o primeiro processo é o de agregar pessoas. Esse processo de agregar pessoas, ele parte do princípio de ter um processo de recrutamento e seleção muito bem elaborado, muito bem estruturado. Porque o processo de recrutamento e seleção, ele não parte do princípio de que eu preciso de pessoas a qualquer custo. A estrutura de um recrutamento e seleção, ele vai desde o processo, ele se inicia não no processo de ir atrás do colaborador ideal, mas ele inicia na construção e elaboração do que você deseja, do que você está buscando. Então, por exemplo, vamos supor que o gestor de produção fala que precisa de um novo operador de produção. Não é só falar o que precisa, qual é o cargo, a função que esse indivíduo, esse colaborador, ele vai desenvolver. Ele tem que falar também quais são as características, as habilidades, quais são as competências que ele precisa para aquela função. Porque todo colaborador desenvolve habilidades diferentes, funções e atividades diferentes. Então, por exemplo, pode ser que ele precise de um novo colaborador que tenha capacidade e habilidade de liderança para auxiliar ele no processo de gestão de pessoas. Ou ele pode, basicamente, precisar de alguém operacional, que precisa de algum tipo de experiência, mas vai trabalhar diretamente na parte operacional. Então, essa informação vai determinar a construção e o caminho do seu processo de recrutamento e seleção. Por quê? Porque dentro do criativo, né, ou seja, as informações inerentes à vaga, você vai colocar lá a necessária experiência, quais são as habilidades necessárias, e para que você possa atrair a pessoa certa. Aqui tem um processo de agregar pessoas, certo? Que parte do princípio da estruturação do processo de recrutamento e seleção. Depois nós temos o processo de aplicar pessoas, que é quando esse colaborador já está dentro da organização e eu preciso que ele tenha um alinhamento com a minha cultura organizacional. Então, por exemplo, vamos supor que você chegue em uma casa, um exemplo, né? Você vê lá, todos os chinelos estão na porta, não tem nenhuma chinela dentro da casa, enfim, né? Um exemplo. Então, você percebe ali pelo ambiente que você não pode entrar calçado. Por quê? Porque culturalmente aquela casa, os chinelos ficam da porta para trás. Ou seja, você vai seguir aquela cultura, o que o ambiente está te apresentando. Dentro da organização, ela não pode ser diferente. A empresa precisa ter uma cultura, uma política muito bem estabelecida para que os colaboradores dessa forma possam seguir. Por quê? Porque a partir do momento que a organização não tem uma cultura e uma política previamente determinada, isso significa que o colaborador A, o colaborador B e o colaborador C, cada um com a sua cultura e suas crenças, vai fazer uma salada de frutas dentro da organização. Porque o colaborador A, ele vai vir com uma cultura e uma crença. O colaborador B vai vir com outro tipo de cultura e outro tipo de crença. E o terceiro da mesma forma. Então vai ter geração de conflitos. Conflito de interesses, né? Então, o próximo ponto, o segundo ponto, é aplicar pessoas. E esse aplicar pessoas está diretamente alinhado à cultura organizacional. Depois, nós temos o processo de recompensar pessoas. Tá? Muitas das vezes a empresa chega, né, e fala: a meta é essa, o objetivo é esse, a gente tem que alcançar isso. Só que esquece de reconhecer, esquece de premiar, esquece de recompensar. Então, o terceiro processo da gestão de pessoas é justamente o de recompensar, certo?
Ah, professor, mas a empresa paga salário, a empresa dá isso, dá aquilo. Tá, mas é um processo, vamos supor que é um processo à parte, tá? O recompensar é um processo à parte. Não sei se você já trabalhou na área de vendas, na área comercial. Lá o vendedor ganha o seu salário, vamos supor, né? Cesta básica, enfim. Mas no estabelecimento da meta, na apresentação da meta, tem as recompensas, que é justamente para motivar o colaborador a alcançar aquilo, tá? Então é necessário recompensar, criar políticas de reconhecimento, de gratificações, de premiações, além do que já é entregue, tá? Porque o salário, a gente pode entender que o salário é uma obrigação da organização de entregar aquilo pelo trabalho que o colaborador está entregando. Então a empresa, o RH, a gestão de pessoas, não pode ver um salário como uma moeda de troca. Ele é algo que é obrigatório ser entregue ao colaborador. E o que vem depois são os benefícios, né? Por exemplo, salário, vale transporte, isso não é visto como um benefício, isso não se encaixa como um benefício. Benefício é uma viagem, plano de saúde odontológico, cesta básica, cartões, né? Hoje tem muitos cartões, por exemplo, o iFood benefícios, o Caju benefícios, todos eles oferecem benefícios em forma de cartão, certo? Então é muito interessante a empresa trabalhar esses aspectos justamente para recompensar. Depois eu tenho um processo de desenvolver. O colaborador ele entra na organização com as habilidades, com as competências, habilidades e atitudes dele. E durante o processo, a empresa precisa que ele desenvolva novas características. E a empresa pode criar um programa de treinamento e desenvolvimento para desenvolver pessoas. Tá? Então, por exemplo, o treinamento ele é algo específico. É como desenvolver um know-how, né? A pessoa saber como fazer. É como se fosse o treinamento é desenvolver alguma hard skills, né? Ou seja, uma parte técnica, realmente chegar, desenvolver para ele aplicar. E o desenvolvimento é algo mais a médio e longo prazo, ou seja, eu vou desenvolver, eu vou seguir uma trilha para que lá no final o colaborador tenha essa habilidade. Então, por exemplo, desenvolvimento de novos líderes é um caminho a ser seguido para que o colaborador saia do ponto A e no final ele seja reconhecido como um líder, certo? Essa é a diferença. Então, criar programas de treinamento e desenvolvimento, muitas das vezes, existe um custo zero. Se você tiver dentro da organização pessoas com conhecimento e capazes de entregar esse tipo de conhecimento, palestras, treinamentos, desenvolvimento, certo? Se você não tiver pessoas capacitadas para isso, você busca no meio externo, tá? Mas você deve criar políticas, um programa de treinamento e desenvolvimento, para que dessa forma você tenha talento dentro da organização. O outro ponto é de manter pessoas, ou seja, retenção de talentos. Esse é um desafio porque a gente parte por algumas variáveis: cultura, clima, gestão, modelo de gestão, certo? São alguns benefícios, são alguns aspectos que remontam e influenciam diretamente no processo de reter talentos. Hoje, dentro do mercado, nós estamos e sempre estamos sofrendo mudanças significativas no modo de relacionamento dentro das organizações. E organizações que não possuem manter e reter talentos, elas podem ser classificadas como empresas arcaicas. Porque diante após a pandemia, a gente viu novas formas, novos modelos de trabalho, de relações de trabalho, que elas irão, em um futuro próximo, se tornar algo comum. Como a semana de 4 dias de trabalho, horários flexíveis, home office, né? Então são mudanças, são impactos da natureza, que mexem com a sociedade, mexem também com o mundo do trabalho. E, por fim, é o processo de monitoramento. Porque eu não posso ter pessoas dentro da minha organização e ficar todo mundo solto, eu sem saber o que é que está acontecendo dentro da organização. Então é muito importante acompanhar indicadores, pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, avaliação de desempenho, levantamento de competências, a avaliação de necessidades de treinamento. Então são todos os tópicos que você pode implantar dentro do seu dia a dia organizacional, custo zero,
para que dessa forma você possa ter pessoas qualificadas dentro da sua organização. Porque diante desses levantamentos, dessas pesquisas, você vai começar a entender quais são os pontos que precisam ser melhorados para que dessa forma todos os outros processos possam ser impactados. Por exemplo, de manter pessoas. Porque se eu faço essa pesquisa, eu vou entender o que é que precisa ser melhorado. Se eu faço a pesquisa, eu vou entender quais são as competências que precisam ser desenvolvidas, certo? Se eu faço a pesquisa de clima, por exemplo, eu entendo o que é que o meu colaborador sente falta, eu posso recompensar, posso premiar, né? Então, olha, um processo liga o outro, é muito interessante, é muito legal. Então, começa a fazer um levantamento, porque muitas das vezes esses processos de gestão de pessoas é visto como algo tranquilo, é normal. Mas se algo não é aplicado, não é trabalhado dentro da organização, isso causa um impacto negativo dentro das relações de trabalho, da possibilidade de ter talentos dentro das organizações, tá bom?